O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregaram pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse é um dos 3 milagres de ressurreição registrado na Bíblia, realizado por Jesus. E eu quero orar com você, pedindo para que o Senhor fale conosco. Pai de toda graça, Pai de toda bondade, fidelidade, eu te amo, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço pelo privilégio de nós estarmos aqui na tua presença, reunidos como o corpo, como é a igreja. Senhor, eu tenho a consciência de que nós não somos um prédio, nós somos o teu organismo vivo nessa terra. Eu quero te pedir, Senhor, continua nos guiando, continua nos orientando, e nesses dias mais do que nunca, Senhor, mais do que nunca, aviva de novo o teu povo, nos desperta, Senhor, nos desperta a oração, nos desperta a comunhão, nos desperta, Senhor, a leitura da Bíblia, ao evangelismo, ao amor às almas, e usa essa palavra, Senhor, para tudo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Humildemente eu te peço, Pai, me usa como canal, porque eu sou só um canal daquilo que o Senhor tem para realizar na vida dos seus filhos nesses dias. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo, continue passeando aqui, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, eu falei um pouquinho desse texto no culto de quarta-feira agora, da quarta da fé, mas eu fiz só uma passagem por ele. Quando o texto na versão Almeida Revista Corrigida, fala assim que quando Jesus Cristo, ele estava andando no caminho, ele chegou numa cidade chamada Naim, e lá havia uma viúva, que por ser viúva já era necessitada, não tinha marido, que para piorar a condição dela, o seu único filho havia falecido, e ela estava num cortejo fúnebre, e a cidade estava lá, muita gente havia lá, daquele lugar, estava lá com ela, e Jesus viu, e o texto fala que ele se moveu por íntima compaixão. Aqui na NVI diz, ele se compadeceu. Compaixão é sentir a dor do outro, e Jesus viu a dor daquela mulher, e ele parou aquele desfile, o sepultamento, e ele tocou naquele moço, e a Bíblia diz que ele falou com aquele moço, e aquele moço ressuscitou. E é a terceira vez que Jesus na Bíblia faz isso, e é maravilhoso, irmãos. E eu disse que no texto da Almeida Revista Corrigida diz que quando um menino, alguns estudiosos acreditam que ele possa ter em torno de 12 a 17 anos de idade, não se fala no texto a idade, mas por citar que é menino, então é por essa faixa de idade. Quando ele ressuscita, o texto fala assim: Jesus o restitui à mãe. E eu usei como exemplo sobre um Deus de restituição na pregação de quarta-feira. Jesus, ele restituiu aquilo que havia se perdido para a mãe. Mas quando eu estava pregando nesse texto, o Espírito Santo de Deus me deu, quando eu estava preparando esse texto para a pregação de quarta-feira,
o Espírito Santo me deu uma outra revelação, e que eu tinha que continuar no tema, mas com outro tipo de revelação. Irmãos, o Senhor me mostrou ali algo maravilhoso, e eu quero compartilhar com a igreja, porque profeticamente eu creio que é o que Deus vai fazer nesses dias. O Espírito de Deus me falou que vai levantar uma geração de jovens que serão cheios da glória de Deus. Deus está levantando nesses dias uma nova geração de jovens que serão cheios da glória de Deus. Eu quero profetizar para essa igreja, os nossos filhos, os jovens dessa igreja, essa geração de crianças, adolescentes e jovens, serão jovens cheios da glória de Deus. Eu quero que você profetize comigo a quem você puder, diga em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que Deus está levantando uma geração de jovens que serão cheios da glória de Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo me disse: eu vou levantar uma geração unida e ungida. Uma geração unida e ungida. O diabo sabe, irmão, o poder da nossa unidade, por isso ele quer nos distanciar. Mas o Senhor vai levantar essa unidade, uma geração na igreja que será unida e ungida, e que vai se mover através da presença e do poder de Deus. Deus vai fazer isso, irmão. E talvez você diga: pastor, e para mim que já não sou mais tão jovem? O Espírito Santo de Deus me deu um outro encargo para você. O Senhor me disse: vocês precisam impulsionar essa nova geração, para que eles vivam o propósito de Deus nessa terra. A igreja vai ter que impulsionar essa geração. Essa igreja vai impulsionar esses jovens, para que eles vivam o propósito que Deus tem na vida deles nessa terra. E nós vamos facilitar isso, irmão. Nós seremos agentes impulsionadores do propósito de Deus para essa nova geração que Deus está levantando. Deus está levantando uma nova geração de jovens que serão cheios da glória de Deus, que vão andar nessa terra manifestando a glória e o poder de Deus, e que vão viver sinais. Jovens vão orar, paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, mudos vão voltar a falar. Irmão, eu estou falando que aquilo que nós não vivemos, ou vivemos até aqui, eles vão viver mais, eles vão viver o dobro, porque essa igreja vai impulsionar esses jovens, para viver toda a glória de Deus nessa terra, em nome de Jesus. O Senhor me mostrou isso a partir desse texto. Quando Jesus estava indo para Naim, encontrou um jovem morto. Irmão, a Bíblia ela tem uma leitura literal e uma leitura profética, e eu quero que você entenda a profecia do texto. O Senhor me falou: esse jovem que está ali morto representa essa geração que aparentemente está se perdendo. Representa uma geração que aparentemente está perdida. Porque, irmão, se você for fazer a leitura do mundo, você vai dizer: esses jovens estão todos perdidos. Quando eu vou para minha casa, no caminho, eu encontro jovens e mais jovens, reunidos em bares de chai. E o que nós pensamos é: estão perdidos. Mas aquilo que aparentemente está se perdendo para o olhar do homem, não se perde a vista de Deus. Não se perde a vista de Deus, irmãos. O Senhor me mostrou ali jovens que estavam apáticos, perdidos, isolados em seu próprio mundo, na sua própria realidade interna, e até sem expectativa de futuro, esperança de vida, expectativa de vida. Há uma análise que eu vou refutar em nome de Jesus. Há uma análise dizendo que essa nova geração, ela tem um QI mais baixo do que nós temos.
Eu não sei se você chegou a ver o estudo sobre isso, que essa futura geração aí, ela tem um QI inferior à nossa geração. E eu estou refutando essa palavra em nome de Jesus. Não vai acontecer na vida dos nossos filhos, não vai acontecer na nossa geração. Eu estou abençoando com inteligência, com capacidade, com sabedoria a vida dos jovens, e eu quebro no mundo espiritual essa palavra. Eles serão filhos capazes, eles serão, irmão, filhos que vão se destacar na sociedade. No nosso meio, Deus vai levantar professores, Deus vai levantar doutores, Deus vai levantar engenheiros, médicos, Deus vai levantar homens e mulheres cheios da glória de Deus, que serão a diferença e farão a diferença nessa sociedade, em nome de Jesus. É uma geração que tem muita informação, mas é uma geração desatenta. É uma geração, irmão, que demora para pregar no tranco. É uma geração que anda voada. É uma geração que hoje se entrou dentro do quarto, encontrou lá o seu lugar e acha que o mundo é ali. E infelizmente, aquilo que poderia ser de bênção, tem colocado os jovens num mundo paralelo, no mundo isolado, no mundo deles. E eu não estou fazendo crítica e nem sou extremista, eu também uso rede social, e não há problema nisso. Mas esses jovens têm perdido o convívio. Antigamente, a briga da mãe e do pai é para que eu e você, que somos mais velhos, para que a gente saísse da rua, porque a gente só queria rua, a gente só ficava na rua. Então, naquele contexto, os pais brigavam para a gente vir dentro de casa. Agora os pais brigam para o filho sair de dentro do quarto. Vai para a rua, vai para a praça, vai jogar bola, vai empinar pipa. Eu não sou quadrado, irmão, eu entendo, a geração muda, as coisas mudam, e não há problema nisso não. O problema, em nome de Jesus Cristo, vai ser resolvido, porque essa geração, ela não vai ser perdida, ela não vai ficar apática, irmão, ela não vai viver isolada no mundo interno dela, na realidade dela. Ela vai entender o mundo, ela vai fazer uma leitura do mundo e vai compreender o lugar dela nessa terra, porque ela nasceu para a glória de Deus, ela nasceu para viver o propósito de Deus. E eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai levantar uma geração que vai brilhar a glória de Deus nessa terra, em nome de Jesus. E eu e você, igreja, nós temos um encargo. Nós precisamos, em primeiro lugar, orar. Não adianta ficar brigando com o filho, irmão. Tem que orar. Você tem que orar pelos seus filhos. Você tem que orar pelos seus netos. Você tem que orar pela tua família. Ah, pastor, mas eu não aguento mais falar. O que você não vence falando, você vence orando. O que você não vence no poder da palavra, vence no poder do joelho. Tem que orar por essa geração, irmão, porque Deus tem um propósito maravilhoso. Essa geração, ela precisa expandir o reino, ela precisa mostrar a salvação e a liberdade sem tchai. Nem sei o que é isso. Sem maconha. Irmão, Deus está levantando uma geração que vai deixar a maconha.
Deus está levantando uma geração apaixonada por Jesus, que vai deixar a maconha, que vai deixar o chai, que vai deixar a bebida, irmão, que vai deixar a música mundana, que vai sair desse contexto para mostrar a glória de Deus nessa terra, para mostrar a glória de Deus nessa terra. E eu e você, nós vamos impulsionar isso acontecer, nós vamos ajudar para que isso aconteça. Nós vamos orar, igreja, nós vamos orar. Esses jovens já novinhos estão se tornando dependentes e escravos, enquanto no começo de vida era para experimentar o que é verdadeira liberdade. Aquele jovem morto representa essa geração que aparentemente estava se perdendo. O Senhor me falou, representa jovens que conviveram com a fé, mas ainda não tinham tido a própria experiência com Deus. Por que conviveram com a fé? Porque, irmão, Jesus está em Naim, uma cidade de Israel. Aquele menino era judeu, do povo de Deus, aquela mulher viúva também. Os dois tinham fé. A mulher tinha fé e o menino, se tivesse 15 anos, já até o bar mitzvah já tinha participado. Então, cresceu na igreja. Mas o Espírito de Deus me falou, irmão, esses jovens que conviveram com a fé vão começar a experimentar o poder da glória de Deus. Eles conviveram com a fé dos pais, mas eles vão começar a ter as suas próprias experiências com a glória de Deus. Irmão, eu estou profetizando lá, a nossa infantil será cheia da glória de Deus. Nós vamos testemunhar dias em que aquelas crianças vão chorar na presença de Deus. Elas serão batizadas com o Espírito Santo, e nós vamos ver uma geração de crianças fazendo a diferença nas escolas, levando o reino, a glória de Deus e manifestando os sinais da presença de Deus nessa terra, em nome de Jesus. A primeira vez que eu enfrentei um demônio desses cabeludo, é porque agora tu tem cabelão, irmão. Eu acho que eu tinha, o Jaime e a Silvana vão lembrar, eu acho que eu tinha em torno de 12 ou 13 anos de idade. Você lembra que quando ia um visitante na igreja, a gente fazia o nome, e na semana vocês davam lá a obrigação da gente fazer visita. Então a culpa é de vocês. Foi eu e mais 2 meninos, a gente estava em 3. Eu tinha acho que 12 a 13. E eu acho que o mais velho tinha 15. Eu fui batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade. Eu comecei a orar em línguas com 9 anos de idade. Aos 12 foi a prova de fogo. Nós fomos fazer uma visita. E quando a gente chegou naquela casa, a gente só ia fazer uma visita. O senhor lá estava embriagado. E a gente tinha aprendido para não orar, porque corre risco de manifestar. E aí ele pede uma oração e um amigo está lá, diz assim, vamos orar por ele. Eu falei, não, vamos orar não. Vamos orar não. Não, mas a gente não pode ir embora sem oração. Não, mas não vamos não. E quando eu vi, os dois já estavam dentro da casa e eu tive que entrar. E na oração, que era simples, manifestou um demônio na vida dele. Terrível. E ali, irmão, a gente ficou, a gente não sabia de nada. Com 12 anos não sabia nada. Orando e dizendo, Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse negócio. Era nome de Jesus, era sangue de Jesus, era tudo. Irmão, a coisa foi embora. O cabeludo foi embora. E quando a gente disse assim, glória a Deus, foi embora, está em paz. Interessante, irmão, que aquele homem que estava embriagado, quando o demônio foi embora, ele ficou lúcido. E a gente disse, vamos embora. A gente estava indo embora, chega o filho. E o filho diz,
vocês podem orar por mim também? Eu falei, não, não pode. Não pode orar, não. E o meu amigo disse, mas a gente tem que orar também. E aí vai orar por ele e manifesta uma legião de demônios na vida daquele moço, que começa a arrebentar a casa. Quebra a mesa, quebra a geladeira. Irmão, eu confesso, eu só tinha 12, tá? Então, deixa esse jovem ter as experiências dele. Eu fui no canto lá, deixei o demônio lá e dobrei o joelho e disse, Senhor, pelo amor de Deus, chorava. Jesus perdoou todos os meus pecados, mas manda isso aqui embora. Não sabia o que fazer. Só que essa igreja vai ensinar esses jovens o que fazer. Estou fazendo um compromisso diante de Deus. Eu vou dar treinamento para jovens, treinamento de libertação para jovens, treinamentos, irmãos, de dons para jovens. Nós vamos declarar em nome de Jesus que o inferno, ele vai se dobrar ao nome de Jesus. E nós vamos ver jovens cheios da glória de Deus, expulsando os demônios. Nós vamos impulsionar essa geração. Então, quando tiver alguém para orar lá em casa, você vai chamar o seu filho. Irmão, vai chegar o dia que você vai falar, hoje aqui é almoço em família, quem vai orar? O filho vai falar, hoje sou eu, pai. O que você luta, você vai ver acontecer. Uma vez, a gente estava num culto, eu e a pastora, e na época nós não tínhamos ainda o Samuel, só tinha o Estevão. A gente saiu do culto, foi no centro, estava indo numa farmácia. Irmão, a gente cruzou o sinal verde e veio um carro em alta velocidade, cruzou o sinal. Coisa de, acho que 5 segundos antes, o Estevão colocou a mão na minha cabeça. Ele era pequenininho, não vai se lembrar. Colocou a mão na minha cabeça e na mão da pastora. E ele orou por nós. E nós entendemos que Deus estava usando a vida dele para livrar. Era a oração do livramento ali, porque ia matar todos nós ali. Deus vai usar jovens. Deus está levantando, irmão, uma geração de jovens que serão cheios da glória de Deus. Irmão, eu estou falando em nome de Jesus. Se você pretende ter filhos, já no teu ventre, lá no teu ventre, os seus filhos serão como João Batista. Irmão, ao sinal da glória de Deus eles vão se mover. Ao sinal da glória de Deus, já dentro do ventre, eles serão cheios da glória de Deus. Em nome de Jesus. Aquele jovem ali representa essa geração que aparentemente estava se perdendo. Deixa eu te ensinar, irmão. Através dessas figuras proféticas você vai encontrar verdades bíblicas. Mulher na Bíblia representa a igreja. A mulher na Bíblia representa a igreja. Não é a igreja, mulher é uma figura da igreja. E a igreja representa a noiva do Cordeiro. Está escrito em Apocalipse 19, 7 e 8: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A mulher na Bíblia representa a figura da igreja. E o diabo, para confundir, se Deus me permitir, um dia eu vou pregar sobre isso. A noiva verdadeira e a noiva falsa. Porque tem a noiva que parece noiva, mas não é. A noiva é a igreja. Existe a verdadeira e a que se parece que é a igreja, tem o nome de igreja, mas não é. João teve uma revelação e Deus mostrou para ele essa falsa noiva como uma mulher vestida de púrpura.
Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição espiritual aqui. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali eu vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio das coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Apocalipse 17, do 1 ao 6. Então aqui vai falar, irmão, da mulher também, a noiva e a falsa noiva. Mas eu quero falar sobre essa mulher viúva. Agora que você entendeu que mulher na Bíblia representa a igreja, essa mulher viúva representa uma igreja que tem visto os seus filhos se perdendo. E isso é sério. Filhos que foram criados juntos, mas que hoje estavam longe. Até pode estar do lado, mas não tiveram a sua própria experiência ainda com Deus. Essa mulher viúva, irmão, representa a nós, a igreja, que estava vendo os filhos se perdendo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Assim como Jesus fez há 2000 anos atrás, que foi para Naim, que encontrou aquela mulher com filhos se perdendo, Jesus está aqui também na mesma situação, e Ele encontrou essa mesma realidade, e o que Ele fez há 2000 anos atrás, Ele também está fazendo hoje. Deus vai ressuscitar essa geração, Deus vai ressuscitar essa geração. Eu estou falando que Deus vai ressuscitar os filhos que estavam se perdendo, em nome de Jesus. O texto falou, irmão, Jesus tocou no jovem. Escuta, não é você que vai insistir, é Jesus que vai tocar neles. É Jesus que vai tocar nos seus filhos. É Jesus que vai tocar nessa geração. É Jesus. Jesus vai tocar neles. E eu posso ver Jesus Cristo lá, irmão, liberando essa palavra sobre aquele jovem. Levanta. Era uma palavra cheia do poder da reversão. Era uma palavra cheia de vida, dizendo: eu estou revertendo essa realidade que era terminal, que era final. E a Bíblia diz que a vida voltou para aquele jovem. A vida vai voltar, irmão, em nome de Jesus. Não está tudo perdido não, a vida vai voltar lá dentro da tua casa, vai voltar para dentro do teu lar, porque eu estou profetizando que onde havia a morte, haverá vida. Onde havia a morte, haverá vida, em nome de Jesus. Pastor, eu vou ter que brigar com eles para sair do quarto? Não, você vai orar. Porque, irmão, você já cansou de falar. Escuta, papai e mamãe, você tem que ter e colocar limite nos seus filhos. O amor de verdade é aquele que se atenta e corrige. Os donos das redes sociais não dão aparelho de celular para filho menor de idade. Não dão, porque eles sabem dos prejuízos que tem. Pode ser um bom entretenimento, mas bota os bloqueios lá. Bota os bloqueios da pornografia lá. Tem como fazer. Vai buscar, vai aprender. Olha, se preciso for, deixa um tempo sem. Mas eu estou crendo, irmão, num
mover do Santo Espírito de Deus, a tal ponto de Deus visitar os jovens lá dentro daquele quarto, de Deus visitar os jovens lá dentro daquele quarto. Aquele quarto não vai ser o lugar da rede social, vai ser o lugar da glória de Deus, o lugar da glória de Deus, da visitação, da unção do Espírito de Deus lá. Eles vão ter fome, eles vão ter sede da presença de Deus. A vida está entrando na tua casa, irmão. Estou profetizando a vida de Deus retornando lá para dentro do teu lar. Vai recebendo, aonde você precisa de vida, lá vai ter vida. O Espírito Santo vai colocar vida para o teu casamento, para o teu relacionamento, para a tua família. Haverá vida, em nome de Jesus. E escuta, depois que aquele menino se levantou para a vida, Jesus restituiu ele para a mãe, ao lugar que Deus havia planejado. O que significa isso, pastor? Voltou para o lugar dele. Voltou para o lugar dele. Ele tinha que estar com a mãe. Voltou para o lugar que era dele, ao centro do propósito perfeito de Deus. Deus vai restaurar e restituir filhos para o centro do propósito perfeito de Deus. Pastor, você está falando só de filho da carne? Não, irmão, estou falando de filhos nossos também que são espirituais. E eu quero falar em nome de Jesus diante do meu Deus. Quem Deus me usou para levantar, para salvar, foi Jesus. Mas para tocar, Deus usa pessoas. Eu não estou falando aquele que já está em alguma igreja. Eu estou falando aquele que está no mundo perdido. Pai, eu estou reivindicando que os meus filhos venham. Eu estou reivindicando que os meus filhos, aquele Senhor, que o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar, os que estavam perdidos, que eles voltem. Que eles voltem para o lugar que é deles em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Deus está levantando uma geração de jovens cheios da glória de Deus. Irmãos, em Atos capítulo 2, versos 17 e 18, quando Pedro vai falar da experiência de Pentecostes, ele fala da experiência profética que Joel viu, o que aconteceria agora, nos nossos últimos dias. Alguém tem a dúvida que nós estamos nos últimos dias? Nós estamos nos últimos dias, irmãos. Todos os sinais já estão acontecendo e estão tudo junto. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Peste, fome, pandemia, guerra, rumor de guerra, está tudo aí. O rei está voltando, irmão. O rei está voltando. Ah, querido, você vai encontrar o teu noivo. Isso é maravilhoso. Pedro se levanta e ele diz, a profecia de Joel 2, que diz assim, irmão: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Irmão, Deus está levantando uma geração profética no nosso meio. Deus está levantando uma geração de profetas, de meninos e meninas que vão profetizar, vão discernir o tempo e vão declarar o que Deus vai fazer, que isso é profetizar. Os jovens terão visões. Eu quero habilitar os seus filhos para ter visões, visões, não só do espiritual, mas para enxergar além do quarto, além da realidade da rede social, para enxergar onde eles podem ir e o que eles podem viver. Papai e mamãe, libere palavra de bênção sobre seus filhos. Abençoe quando eles vão para a escola. Não chame seus filhos de burro. Não chame seus filhos de incapazes. Não chame os seus filhos de retardado. Não chame os seus filhos de qualquer nome feio. Não faça comparação com outras crianças. O que Deus tem na vida deles é específico. E eles nasceram para algo maravilhoso e glorioso. Abençoe, abençoe
abençoe o futuro dos seus filhos. Seus filhos, suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Essa igreja é uma igreja profética, irmão. Essa igreja é uma igreja profética, e os nossos filhos, os que aqui nascerem, serão de gerações e descendências proféticas. E escuta, tem muitos filhos que vão nascer aqui, e sabe qual é o DNA que eles terão? DNA profético. Quero que você levante a tua mão e concorde comigo. Diga: em nome de Jesus eu creio que essa igreja está engravidando hoje de filhos que no ventre já estão cheios da glória de Deus, e quando eles nascerem, eles já nascerão com DNA de Deus, o DNA profético. Os que nascerem aqui terão o DNA profético, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 127, por favor. Estou indo para o final aqui. Salmo 127, por favor. Salmo 127, no verso de número 3, na NVI diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha aqui para mim, irmão. Nós não criamos filhos para nós. Nós não criamos filhos para nós. Há um ditado no mundo que diz que a gente cria filho para o mundo. Também está errado, irmão, porque esse ditado é do mundo. Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Seus filhos são de Deus, e nós vamos criar filhos para a glória de Deus. Eu estou falando dos espirituais e dos naturais, os que vão nascer no espírito, e aqueles que vão nascer do teu ventre, que vai nascer dentro da tua casa. Eu estou profetizando, eles são de Deus, e nós vamos criá-los para a glória de Deus, irmão, em nome de Jesus. Creia nisso. Eles são como flechas na mão do arqueiro. Olha aqui para mim, presta atenção. Por um tempo, a flecha fica na mão do arqueiro, fica guardada na aljava. Chega no tempo que ela fica ainda na mão. É o tempo do preparo, até o dia que ela vai ser lançada. Você tem que preparar os seus filhos para viver a glória de Deus. Vocês têm que preparar os seus filhos para ter experiências com Deus. Vocês precisam preparar os filhos de vocês para essa realidade que nós estamos vivendo. Porque tudo aquilo que Deus colocou em nós é para impulsionar essa nova geração. Por um tempo, irmão, vai ficar na sua mão. Está aqui. A flecha está quase sendo disparada. Está quase na idade. E quando eu vou disparar? O Espírito Santo vai mostrar. Mas vai chegar a hora que você vai soltar. E essa flecha, irmão, dirigida pelo Espírito Santo, vai atingir o alvo certo. Vai atingir o alvo certo.
cuida da flecha enquanto estiver na aljava, porque vai chegar o dia que eles vão viver a experiência deles com Deus. Quero declarar, irmão, que Deus está levantando uma nova geração de jovens que serão cheios da glória de Deus, uma geração que vai ser unida, uma geração ungida, que vai se mover em nome do Senhor com poder e através de sinais. É uma geração, irmão, que nós vamos impulsioná-los e dizer: filho, pai chegou até aqui, você vai além. Escuta, irmão, se Deus me der a oportunidade, porque eu não sei o amanhã, Deus não me mostrou, eu vou ungir pastores aqui, que vão além do que eu já fui, que vão pisar terras que eu não pisei, que vão pregar para pessoas que eu não preguei, que vão, irmão, hoje é rede social, né? Que vão ter rede social muito mais vista do que a minha. E eu vou impulsionar esses jovens, eu vou impulsionar os filhos, e vou dizer em nome de Jesus: flecha, atinge o teu alvo, vive o propósito de Deus. Semana que vem, no culto da semana que vem, nós vamos ter apresentação de crianças aqui, mas eu vou ungir todos os filhos, todos os filhos. Se o seu filho ainda não entregou a vida dele ao Senhor Jesus, traz uma peça de roupa. Se o seu filho entregou a vida dele, mas está fora do caminho, traz uma peça de roupa. Faz só o convite. Essa semana é uma semana de oração e jejum, porque nós vamos impulsionar os filhos aqui. A partir da meia-noite, separe algo, se você pode, para você não comer até a hora que você decidir. Se você acordar às 7 horas da manhã, for fazer o jejum de 1 hora, durante 1 hora não coma nada. Se for beber água, beba água. Se toma medicamento, então separe alguma coisa, por exemplo, que você não vai comer. Eu posso comer pão, leite, mas eu posso ficar sem o cafezinho durante 1 hora. Então separe. Pode ser um jejum parcial, semana inteira, oração e jejum em favor dos filhos. Nós vamos declarar, irmão, essa geração que estava se perdendo, ela vai receber o espírito de vida. O espírito de vida vai voltar neles. E domingo que vem, não tem nem desculpa para você não estar aqui. Desmarca o que tiver, porque, irmão, agora a incumbência da igreja. Eu não estou fazendo isso porque eu quero número, não quero, não preciso. Eu estou respondendo aquilo que Deus falou comigo. A gente tem que ser como Jesus, estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Jesus sabia que tinha que ir em Naim, andou 50 quilômetros para chegar lá para ressuscitar aquele menino. Domingo que vem, nós vamos ungir todas as crianças. Pastor, eu não tenho roupa, mas tem foto. Traz a foto, ainda que seja no celular. Nós vamos impulsionar, nós vamos liberar os nossos filhos, sejam eles naturais ou espirituais. Pastor, Deus me usou muito. Eu preguei o evangelho para uma pessoa e a pessoa está desviada, que é o termo que eles usam, né? Para pessoas que estão aí perdidas. Semana que você vai orar por essa pessoa aí, é a semana que você vai orar por ela. E se você tiver a foto dela na rede social, printa aquela foto lá. Domingo você vai apresentar essa pessoa diante de Deus. Nós vamos orar para ativações espirituais e naturais sobre essas vidas, em nome de Jesus.